Vamos começar a discussão de hoje falando de economia. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que ainda não há previsão para enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei que propõe a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Ontem, o ministro entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, a lista de prioridades do governo, que inclui essa isenção do imposto. Vamos ouvir o que disse Padilha. Nesses próximos 2 anos, o debate central da economia do Brasil mais justo é a proposta da reforma da renda, que a própria reforma tributária estabeleceu uma obrigação para o governo encaminhar para o Congresso Nacional, aquilo já pré-anunciado, né? E pedimos para o presidente Hugo Motta que crie um ambiente na Câmara dos Deputados de debate público, audiências públicas sobre esse tema da reforma da renda. O nosso prazo é aprovar ao longo do ano de 2025. Nós queremos que ela esteja valendo para 2026 a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Vamos começar ouvindo então a economista Carla Bene, conselheira do Corecon. Carla, bem-vinda. Boa tarde para você. É uma pauta social, para além de ser econômica, muito importante. Mas, politicamente, sabemos das dificuldades de ela avançar no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados especialmente, que tem uma maioria mais conservadora ou de centro-direita, vamos colocar assim. E Padilha quer criar um ambiente ao se reunir com o presidente Hugo Motta, quer que seja criado um ambiente para que a pauta seja discutida sem muita politização. Queria te ouvir sobre a pauta e se você acha que é possível disso acontecer, discussão sem politização na Câmara dos Deputados. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Olha, discussão sem politização não dá. Esse daí vai ser impossível, né? Esse daí é impossível. E também é importante a gente lembrar que essa pauta da isenção dos 5 mil, na verdade, ela começou no governo anterior, começou no governo Bolsonaro, que não foi implementada na época e você continua com essa discussão agora. Agora ela está mais robusta, está mais discutida, digamos assim, tomou um certo corpo essa questão. Então, sim, ela tem uma questão social importante. Nós temos, na nossa estrutura tributária de imposto de renda para pessoa física, algumas distorções que precisariam ser corrigidas. A primeira é que a gente passa muito tempo sem corrigir as faixas. E quando a gente corrige salário mínimo pela inflação, mais acrescentando em vários governos o PIB ou não, a gente passa a ter aumento real de renda. Então, cada vez que você fica 4, 5, 6 anos sem corrigir a faixa do imposto de renda, na verdade você está cobrando mais imposto só fingindo que é bonzinho, que é uma coisa que fica ruim. Então, esse é um ponto que precisa ser corrigido, mas esse ponto nem está na discussão. Outra questão é que a gente chega muito rápido nos 27,5. Então, a questão da alíquota também precisaria ser pensada. Quando você pensa na isenção para os 5 mil, isso daí seria importantíssimo para a população mesmo. Então, isso é um ganho. Então, a própria Câmara dos Deputados, ela vai ter um ganho político gigantesco ao pautar isso e realmente fazer a configuração, né, entre receitas e despesas para a gente poder chegar nessa equação. Mas ela é um projeto bem interessante. Carla, só para a gente entender um pouco mais, você falou da defasagem, né, da tabela do imposto de renda. Estou com um dado da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, dizendo que a defasagem da tabela do imposto de renda entre 1996 até o ano passado alcançou quase 170%. Então, quando a gente fala nessa ampliação da faixa de isenção, isso não corrige em nada essa defasagem, ou mexe um pouquinho com isso? Não, na verdade, como a gente não tem digamos assim, um gatilho automático para a correção dessas faixas, poderia colocar, por exemplo, o INPC, porque o salário mínimo é corrigido pelo INPC. Até seria uma condição interessante para você implementar. Como você não coloca isso, quando você pega essa defasagem toda dessa tabela, basicamente, você vai
fazer um ajuste da defasagem, mas vai entregar, na verdade, um ganho político enorme se aprovado a isenção até os 5 mil. E aí, pode falar. Não. Ana Beatriz Rios também conosco hoje. Fala, eu estou Ana. aqui, eu já tenho uma pergunta para a professora Carla. Porque da forma como está sendo proposta, na verdade, essa defasagem ela é reduzida, mas temporariamente, porque ao longo dos anos ela vai continuar a acontecer, certo? Isso, exatamente, porque você não colocou um gatilho. Vamos imaginar, a gente não tem 27,5 de limite, o máximo direto, ela é toda escalonada. Se a gente colocasse que toda faixa, todo ano seria corrigida pelo INPC, isso daí amenizaria, sim, fortemente essa questão. Então, Ana, a gente vai resolver um problema, mas vai continuar acumulando ele para o futuro. O que nos leva a crer que talvez isso esteja sendo pautado muito mais numa tentativa de obter ganhos políticos do que de propriamente resolver a situação do imposto de renda. E aí, Luana, essa é a preocupação, porque é um projeto proposto pelo governo. Quem vai colher os louros, embora o Congresso Nacional como um todo tende a aprovar a proposta, é o autor da proposta, que é o Executivo, no fim das contas, é o que fica para a história. O governo Lula III aprovou a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda até R$5 mil. Quando eu questiono para a Carla, para a Ana, sobre o nível de politização nessa discussão, uma liderança do PL propôs um projeto de lei para ampliar a faixa de isenção para quem ganha até R$10 mil. E aí a gente vê que já há uma disputa política em cima dessa pauta. Com certeza. Lívia, boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando, para as minhas colegas aqui de bancada. Muito bom estar com vocês novamente. Essa temática, de novo, né, aparece para a gente aqui como um resquício dessa discussão de como resolver o ajuste fiscal, né, aquele pacote que foi anunciado no final do ano. Só relembrando aqui, em novembro, a gente teve esse anúncio feito pelo ministro Haddad e depois desse anúncio, uma série de projetos começaram a ser enviados para o Congresso. Quando foi feito o anúncio, já teve aquele mal-estar, porque dentre várias medidas para que se atingisse a meta fiscal, tinha uma que aumentava gastos, aumentava um valor considerável para o governo, que é esse aumento da isenção, né, da faixa de isenção para até R$5 mil. Isso deve gerar ali, pelos cálculos que foram divulgados, um impacto de 45 bilhões nas contas públicas. E é por isso que toda essa discussão, inclusive a demora de se enviar essa proposta de compensação, com certeza deve estar acontecendo, porque o governo está com uma série de pressões em relação ao orçamento, em gastos que acabaram ficando fora do orçamento. Por exemplo, a gente está discutindo a questão do pé de meia, né, essa semana aí, de retomar o investimento desse projeto que acabou ficando fora do orçamento e acabou sendo judicializado, discutido em relação à sua validade, como considerá-lo no orçamento. Ou seja, são tantas pautas econômicas ao mesmo tempo que geram impacto para o Estado, que fica difícil realmente chegar a anunciar isso sem conter todos os danos que isso pode causar, Lívia. Então, com certeza, esse é o debate que está sendo feito, sem dúvida. Para o Congresso fica essa questão que você trouxe, né, de quem vai ganhar o crédito. Já no ano passado, vários projetos, vários parlamentares, como você mencionou aqui, em relação a essa proposta do R, também enviaram propostas de redução de gastos, de ajuste fiscal, pacotes de redução de gastos e de aumento de receita para o Estado. Então, existe sim essa disputa de autoria. Vai ser um ano, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, está sendo já um ano muito complexo para o governo ultrapassar essas pautas que lhe são caras e que vão gerar realmente um conforto aí para começar a falar de outras propostas e de projetos que todos nós estamos esperando. Então, esse é um tema que, sem dúvida, vai gerar muita discussão ainda em relação a tanto essa compensação. Acho que a grande questão é essa. O ministro Haddad falou no comecinho de fevereiro que já tinha uma solução, isso foi para o Planalto. Agora o ministro Padilha diz que não tem pressa, né, para tentar acalmar um pouco os ânimos, já sabendo que politicamente esse foi o tema mais sensível quando se anunciou o pacote. E talvez para o governo, quanto mais segurar isso, melhor também, para que ele consiga passar outras discussões
que são importantes. Esse ponto da Luana Tavares é interessante para tocar com você também, Carla, mas só trazendo mais informações da Unafisco, segundo essa Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, se, e possivelmente será, essa ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganhar até R$5 mil mensais for aprovada no Congresso Nacional, a defasagem da primeira faixa de tributação praticamente fica zerada. Mas para que acabe a defasagem, seria necessário ampliar essa isenção para quem ganha até R$ 5.084,84. Então, fica um resquício ainda, como a gente estava falando. A grande questão e que talvez a oposição vá tentar bater muito em cima dessa tecla, Carla, durante a discussão na Câmara dos Deputados, primeiramente, é sobre esse ponto que a Luana levantou, sobre compensação. De que forma o governo vai compensar essa perda de arrecadação? Porque mais gente deixa de pagar imposto de renda com essa aprovação. O que nós tivemos de informação sobre isso é que há uma solução. O Haddad não a divulgou porque disse que primeiro vai discuti-la com o presidente Lula, mas estamos aqui na expectativa. Você tem algum palpite sobre isso? Olha, em 2022, inclusive no governo anterior, saiu um trabalho mostrando que nós hoje, na população adulta no Brasil, só 10% da população adulta paga imposto de renda pessoa física. Se fosse aprovado a isenção até 5 mil, nós teríamos só 5% da população adulta pagando imposto de renda. Então, essa construção, Lívia, é exatamente a sua questão. Então, quais são os sistemas compensatórios e por que a gente tem um percentual de população adulta tão baixo que paga imposto de renda? São algumas questões que têm a ver com a nossa própria desigualdade. Então, eu tenho baixa renda, eu tenho uma informalidade muito grande no país, que contribui para isso também. A gente tem também uma parte de sonegação, que é importante, que a gente deixa isso sempre mencionado. E nós temos outras possibilidades, que é a questão da pessoa jurídica. Então, você paga na jurídica, mas não paga na física, o que é uma grande distorção tributária, digamos, que isso é praticamente só o Brasil que trabalha com isso. Aí, Lívia, a resposta viria muito em cima dessa questão, que ela é uma questão azeda, porque isso daí é mais ou menos o seguinte: se você é pessoa jurídica, emite nota fiscal e trabalha com a sua empresa, ao transferir a lucratividade para sua conta de pessoa física, você teria que pagar um complemento, que é o que acontece em qualquer lugar do mundo. Então, esse é um ponto que, esse sim seria o grande movimento que a gente tem. Outro ponto também vai entrar com o microempreendedor individual. Saiu uma matéria incrível mostrando o volume de distribuição de lucros do microempreendedor individual que não é tributado. Então, cada vez que a Câmara sobe o limite do MEI, ele acaba fazendo politicamente ele tem um ganho político, mas a parte tributária fica toda sacrificada. E outra questão, por isso que tem várias opções para o Haddad discutir aí. A outra opção é aumentar a alíquota de 27,5% num escalonamento. Então, você passaria a ter, por exemplo, 28,5%, 29,5% e faríamos outras alíquotas para cima. Eu trouxe aqui, para vocês terem ideia, para a gente, às vezes as pessoas não têm muita ideia de como que funciona isso no mundo. A gente aqui no Brasil trabalha com 27,5% de alíquota máxima pessoa física para imposto de renda, né? A França é 55,4%, a Espanha 54%, Portugal 53%, a Alemanha 47,5%, a média internacional, inclusive o Brasil, né, quer pertencer ao CDE e tudo, é 42%. Ou seja, estamos bem abaixo, né? Muito abaixo. Mas é que aí a gente tem uma outra questão que eu acho que é onde a gente esbarra e que causa tanta insurgência das pessoas ao pagar o imposto de renda, é na contraprestação que o Estado nos dá. Porque hoje, se você pensar, pega a vida de uma pessoa aí, qualquer pessoa que tem uma sobrinha no dinheiro, ela coloca os seus filhos na escola particular, ela faz um plano de saúde. Então, a gente não tem a assistência do Estado de qualidade
como nesses países. Porque seria diferente eu pagar 50% da minha renda para o Estado se o Estado me devolvesse uma escola de excelente qualidade, se ele me desse assistência de saúde. E a gente sabe que se todo o Brasil buscasse tudo isso de forma pública, o Brasil ia entrar num colapso. A maioria hoje, quem consegue, paga particular. Tanto estou pegando saúde e educação porque são dois custos assim bastante significativos no bolso aí do brasileiro. Então eu acho que tem muito essa questão da contrapartida. E quando eu sempre falo aqui no Linha de Frente com relação à eficiência dos gastos públicos, porque eu acho que assim não é que falta dinheiro para o Estado, o dinheiro ele tem. A forma como ele é utilizado é que acaba tornando isso tão discrepante e que talvez cause tanta irresignação das pessoas ao pagar um imposto que, na verdade, é menor do que em outros países do mundo.